Olá, crianças do terceiro ano! Vamos assistir a nossa aula do componente curricular de História. A nossa aula de hoje é a revisão dos conteúdos estudados para que você possa realizar uma excelente avaliação. Eu sou a professora Jocelma e vamos assistir a nossa aula com muito entusiasmo. Então vamos! O nosso primeiro conteúdo de História falou sobre cultura, patrimônio e memória. Então, o Brasil ele possui uma cultura rica e variada. E isso pode ser percebida nos sotaques, nas músicas, nas danças, nas comidas típicas de cada parte do país. E o que é mesmo cultura? Cultura é o modo próprio de viver, de pensar e de agir de um povo. O baião de dois é uma comida típica do Nordeste e o churrasco é uma comida típica do Rio Grande do Sul. Existem outros tipos de comidas típicas de cada região. E todos esses exemplos estão relacionados à cultura de um povo. Já que aprendemos sobre o que é cultura, agora vamos entender o que é patrimônio. Então, patrimônio é o conjunto de bens importantes, seja para uma pessoa, para um grupo de pessoas, é uma espécie de herança. Existem 3 tipos de patrimônio cultural, que são patrimônio material, patrimônio imaterial e patrimônio natural. Primeiro vamos relembrar o que é patrimônio material. É o conjunto de bens, de materiais palpáveis, composto por coisas que podemos guardar em um museu, como obras de arte, utensílios domésticos, livros e etc. Também faz parte do patrimônio material os prédios, as praças, as casas, as obras arquitetônicas, os espaços sociais, entre outros. Os bens imateriais, ou seja, os patrimônios imateriais, é um conjunto de saberes e práticas transmitidos dos mais velhos para os mais novos. Então, uma dança, um modo de fazer uma comida, uma viola, um bordado, são exemplos de patrimônios imateriais. Já o patrimônio natural é todo lugar com grande importância histórica, cultural e ou econômica para uma população. O Parque Nacional na Serra da Capivara, localizada no Piauí, e a Gruta do Lago Azul, no município de Bonito, Minas Gerais, são exemplos de patrimônios naturais. A Igrejinha do Sagrado Coração de Jesus é um patrimônio material da cidade de Picos, do Piauí. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus foi a primeira igreja da cidade de Picos. A forma de fazer renda e a forma de fazer a cajuína são exemplos de patrimônio imaterial. Na aula de História, também a gente estudou sobre os marcos históricos de cidades brasileiras. Então, se vamos falar de marco histórico, então se faz necessário relembrarmos o conceito de marco histórico, que é o nome que se dá a um edifício, lugar ou objeto que possui grande importância histórica. O mercado ver o peso é um marco histórico da cidade de Belém. O Museu Pedro Ludovico Teixeira é um marco histórico da cidade de Goiânia. Então, nesse museu se guarda grandes documentos da história da cidade, e também objetos pessoais do médico Ludovico Teixeira. A Torre do Relógio também é um marco histórico da cidade de Goiânia
E o Cine Teatro também é outro exemplo do marco histórico da cidade de Goiânia. A Praça da Estação, em Belo Horizonte, é uma estação antiga e sua história está ligada à construção da cidade de Belo Horizonte. Essa foto foi retirada no ano de 1940. A Lagoa da Ordem é o principal conjunto histórico de Curitiba. O Bebedouro é uma fonte feita de pedras que possui uma bacia de ferro e que também é o marco histórico da cidade de Curitiba. A Casa do Romário Martins, outro exemplo de um marco histórico, na cidade de Curitiba, e a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, que é a mais antiga de Curitiba. Todos esses exemplos são marcos históricos de cidades brasileiras. E o que são monumentos? Então, os monumentos são construções erguidas para homenagear pessoas que, em um dado momento histórico, foram consideradas importantes para uma comunidade. Esses monumentos podem ser de diversos tipos, e os mais conhecidos são os bustos e as estátuas. Os bustos representam a cabeça, o pescoço e a parte superior do corpo da figura humana. Já as estátuas representam a pessoa homenageada de corpo inteiro. Essa estátua pode estar sentada, pode estar de pé, a cavalo ou de outros modelos. Aqui o exemplo do monumento a Tiradentes de Minas Gerais, que nesse exemplo nós temos uma estátua, e o monumento a Anita Garibaldi em Santa Catarina, que também é um exemplo de estátua. Os nomes dos edifícios também ajudam a contar a história de um lugar. A Biblioteca Municipal da cidade de Valparaíso de Goiás é uma homenagem à poetisa goiana Cora Carolina, e o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura está entre os mais importantes centros culturais brasileiros e um dos principais pontos turísticos do Ceará. Os nomes de ruas também contam sobre um lugar. Algumas ruas brasileiras são identificadas por letras e números, mas a maioria delas tem nome. Parte das ruas brasileiras possui nomes de personagens da história. Quem define os nomes das ruas de um lugar? Quem define são os vereadores, políticos que representam os moradores de município, que decidem os nomes das ruas. Se a maioria dos vereadores votarem a favor do nome sugerido pela comunidade, este contará na placa de uma rua. Aqui nós temos o exemplo de duas pessoas que foram homenageadas em nomes de ruas, que é a Rua Jovita Feitosa, no Piauí, que o Antônio Alves Feitosa, chamada desde menina de Jovita, nasceu no Ceará, mas cresceu no Piauí. E também a rua ou a avenida Zumbi dos Palmares, em homenagem a esse grande líder e guerreiro, o Zumbi. Você sabe qual o nome da rua que você mora? E você conhece o nome das ruas que fazem parte do entorno da sua escola? E a história do nome dessa rua? Você conhece? Que tal você fazer uma pesquisa? Então, aqui a gente termina a nossa revisão do componente curricular de História. Eu te desejo uma boa avaliação. E a gente se encontra na nossa próxima aula com conteúdos novos. Boa sorte e um grande abraço!